Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje nós vamos para mais uma videoaula. Vamos hoje resolver a lista 6. Essa lista 6 contempla os conteúdos regra da mão direita, muito importante no magnetismo, e vamos também trabalhar campo magnético em fios, espiras e solenoide. Então, essa lista ela faz referência à videoaula 6, cujo conteúdo é o mesmo. Então vamos resolver aqui a lista, acompanhe comigo e vamos lá. Vamos começar pela questão número 1. Questão de número 1. Acompanhe comigo. A figura abaixo descreve uma regra conhecida como regra da mão direita, para análise da direção e do sentido do vetor campo magnético em torno de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Então aqui tem uma ilustração bem simples. Nós temos aqui o fio retilíneo, né? A mão, e na figura nós temos aqui duas marcações. Tem uma indicação no polegar e uma indicação no indicador. Essa indicação do indicador pode se estender aos demais dedos. Então vamos lá, essa é uma questão subjetiva, então vamos para a letra A. A letra A pede o seguinte: analisando a figura, responda os itens abaixo. Letra A. O que representam na figura as setas que estão ao lado dos dedos polegar e indicador? Pessoal, conforme a regra da mão direita, o polegar ele vai representar o sentido da corrente elétrica. E no caso da questão, né, ele representou os demais dedos pelo indicador. O indicador vai representar as linhas de força do vetor campo magnético. Então, pela regra da mão direita, o polegar é o sentido da corrente e o indicador, ou os demais dedos, representam as linhas de força do vetor campo magnético. Ok? Então, letra A, tranquila. Letra B. Faça um esboço, um desenho, das linhas de campo magnético em torno desse fio. Bem, esse esboço ele pode ser representado da seguinte forma. Vamos representar aqui o fio, no caso o fio cilíndrico. Aqui está o fio. Já sabemos que uma corrente circula da direita para a esquerda, conforme a configuração. Então, pela regra da mão direita, os dedos estão abraçando o fio. Então, olhando para esse plano da nossa tela, é como se o indicador estivesse entrando na parte de cima e saindo na parte de baixo. Então, eu vou representar um X, lembrando que o X corresponde às linhas de força entrando no plano, e embaixo do fio vou representar o ponto. Então, essa seria uma ilustração, um esboço do campo magnético, usando a regra da mão direita. Ok? Então, questão letra B respondida. Letra C. Faça uma análise qualitativa relacionando a dependência do módulo do vetor campo magnético nas proximidades do fio com a intensidade da corrente e com a distância em que se encontra do fio. Então, vamos fazer aqui novamente o fio e ele quer que a gente faça uma análise qualitativa. Então, aqui está o fio. Nós já sabemos que a corrente elétrica, né, no caso aqui, está da direita para a esquerda. E ele quer saber uma análise qualitativa em um ponto que esteja situado a uma distância, chamada de D. Pronto. Bem, para você responder qualitativamente, você precisa saber da expressão para calcular o campo no fio. E a expressão é essa aqui, ó. B
é igual a μ0 I sobre 2πd, ou R, que seria a distância. Então, de acordo com essa expressão, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o campo magnético e a corrente elétrica, pessoal, são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a corrente, maior será o campo. E vice-versa, quanto menor for a corrente elétrica, menos intenso será o campo. Ok? E a outra relação é que o campo magnético e a distância. No caso da equação, nos mostra que são grandezas inversamente proporcionais. Isso implica dizer o seguinte, que quanto maior for a distância, menor será o campo. Ou, quanto menor for a distância, mais intenso será o campo. Então, essa é a análise qualitativa. Ok? Então, questão 1 resolvida. Vamos agora para a questão de número 2. É uma questão teórica muito importante que ela retrata a experiência de Ørsted. Acompanhe comigo. O magnetismo e a eletricidade eram fenômenos já bem conhecidos quando, em 1820, Ørsted observou que uma agulha magnética era desviada quando uma corrente elétrica passava por um fio próximo. A partir daí, eletricidade e magnetismo passaram a ser reconhecidos como fenômenos de uma mesma origem. A figura ao lado, que é essa aqui, representa um fio percorrido por uma corrente de grande intensidade, situado acima de uma agulha magnética. A partir dessa informação, é correto afirmar que... Pessoal, observe que na figura da questão 2, já existe uma corrente passando pelo fio. Então, se já existe uma corrente passando pelo fio, isso implica dizer que a corrente está gerando um campo magnético em torno desse fio aqui, ó, certo? Então, se existe um campo magnético, essa bússola ela é para sofrer uma deflexão. E nesse caso, ela vai sofrer uma deflexão e ela vai ficar exatamente perpendicular ao fio, acompanhando o sentido das linhas de força do campo magnético. E na figura, a bússola ela está paralela ao fio. Desprezando o campo magnético terrestre, se passar uma corrente elétrica, ela vai sofrer um desvio. Show! Se considerar o campo magnético, ela vai ter uma pequena deflexão por causa do campo magnético da Terra. Ok? Mesmo assim, como tem uma corrente, era para ela ficar com um certo desvio. E na figura não está com desvio. Logo, essa figura não está coerente. Vamos então buscar a alternativa que diz isso. Vamos lá. A figura é coerente. Eu já acabei de falar que não é coerente. Certo? Pois bem, vamos lá. Letra B. A figura não é coerente, ok? Pois uma agulha magnética tende a se orientar segundo o ângulo de não é 45, é perpendicular, ou seja, 90 graus. Letra C. A figura não é coerente, pois uma agulha magnética tende a se orientar perpendicularmente ao fio na qual passa a corrente. Questão 2, letra C. Bem, a letra D diz que a figura é coerente. A letra E diz que não é coerente, pois a orientação da agulha magnética e a da corrente que percorre o fio são iguais. Não são iguais. Pronto. Então, questão 2, letra B. Então, não esqueçam. Se tem uma bússola próxima ao fio e por esse fio passa uma corrente, vai ter um campo magnético e a agulha vai se orientar perpendicularmente a esse campo. Ok? Vamos lá então. Vamos para a questão agora 3. Questão de número
3. A figura mostra um solenoide colocado sobre uma superfície horizontal, ligado a uma bateria e visto de cima para baixo. Muito bem. Observe aqui o seguinte, ó. Na figura não tem o sentido que a corrente vai percorrer o solenoide, mas a bateria nos orienta. Se a questão não se referir a sentido real ou convencional da corrente, você vai considerar o sentido convencional, que seria do polo positivo para o polo negativo. Então, esse é o sentido da corrente elétrica que passa pelo solenoide. Então, observe aqui na figura, né, que eu tenho aqui um fio que você, ó, na parte da frente, vê o fio na frente e ele passa atrás da barra. Está vendo aqui? Ó? Então, passa na frente e vai atrás. Então, por essa figura, a corrente elétrica ela vai ter sempre esse sentido aqui, ó, conforme o sentido da nossa bateria. Ok? Então, se você estiver olhando de frente, ela vai estar para cima. Se você estivesse olhando, por exemplo, aqui, ó, se você estivesse por trás desse solenoide, aqui atrás, você iria ver a corrente assim. Ó. Mesmo para os dois referenciais, pessoal, pela regra da mão direita, corrente para cima. Então, imagine você colocando o polegar para cima. Os seus dedos estão entrando nessa face. Os seus dedos entram nessa face e saem nessa face. Muito bem. Então, se está entrando nessa face, essa face corresponde a um polo sul. E essa face corresponde a um polo norte. Ok? Sempre que as linhas de força estão entrando em uma face, né, você representa com o polo sul. E estiver saindo com o polo norte. Então, nós podemos pegar essa figura agora e imaginar que seja um ímã. Então, essa figura aqui, ó, é um ímã. Ok? E nesse ímã, esse polo é o sul e esse polo é o norte. Então, vamos buscar uma figura que tenha essa configuração. Do lado esquerdo, norte, do lado direito, sul. E isso está expresso na letra C. Olha, tá vendo? Letra C. Ok? Então, questão 3, letra C. Tá claro? Se fosse outro sentido da corrente, eu teria outro sentido da polaridade no solenoide. Tá bom? Muito bem. Então, questão 3, letra C. Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Fazer aqui. No vácuo, onde a constante permissividade magnética vale, vamos aqui anotar os dados. Então, μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Há um fio retilíneo muito longo pelo qual passa uma corrente elétrica D. Então, aqui a corrente 2,5 amperes. Muito bem. Essa corrente gera no ponto A, que é esse aqui, ó, um campo magnético de 5,0 vezes 10 a menos 6 Tesla. Pergunta: a distância D que separa o ponto A do fio em centímetros. Bem, é uma questão direta. Nós vamos aqui aplicar os valores na equação do campo magnético em torno de um fio retilíneo, que é essa aqui, ó. B é igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Esse R aqui, pessoal, pode ser o D, que é o que a questão diz, que é a distância, tá bom? Bem, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 2
Sim, detalhe aqui, deixa eu só voltar um pouco, porque ele quer saber o D. Então, vamos fazer assim, ó. Se ele quer saber o D, eu vou logo escrever aqui o campo. O campo é 5 vezes 10 a menos 6 é igual a μ0. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente 2,5 sobre 2π vezes D. Bem, agora é matemática, certo? Vamos aqui a algumas simplificações. Percebam comigo. 4π sobre 2π dá 2. Concordam? Muito bem. Aí outra percepção matemática, sem calculadora, certo? 2 vezes 2,5 dá 5. Então, eu posso cancelar esse 2, que com esse 2,5 vai dar 5, com esse 5 aqui. Então, pessoal, sobrou do lado direito 10 a menos 6 e do lado esquerdo, do lado esquerdo sobrou 10 a menos 6 e do lado direito sobrou 10 a menos 7 sobre D. Pronto. Essa é a famosa visão Thundercats, o olho de Tandera. Às vezes, as questões de cálculo trazem valores que, se você fizer uma análise cautelosa, você faz a conta sem precisar se remeter à calculadora, ok? Então, finalizando essa conta, ó, eu quero achar o D, então D é 10 elevado a menos 7 sobre 10 elevado a menos 6. Divisão de fração, de potência, conserva e subtrai. Menos 7, aí menos, com esse menos vai dar mais 6. Menos 7 mais 6 vai dar menos 1. Portanto, sim, nós usamos tudo no SI, então aqui é em metros. Como ele quer em centímetros, você vai multiplicar isso aqui por 100, que é 10 ao quadrado. Portanto, teremos aqui 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado vai dar 10, elevado a 1, que é 10. Então, essa é a distância segundo os dados do problema. E isso está expresso na letra C, ok? Não, perdão, letra D. Tranquilos? Então, mais um problema resolvido. Vamos agora para a questão de número 5. Questão 5. Vamos lá. É uma questão semelhante à 3. Uma bobina de fio condutor está nas vizinhanças de um ímã, em repouso, como é mostrado na figura abaixo. Após a chave ser fechada, então aqui ó, nós fechamos a chave, aí vai passar uma corrente no circuito. Professor, não deu o sentido da corrente, nem disse se era convencional ou se era real. Eu vou usar o sentido convencional, que é do potencial positivo para o potencial negativo. Então, no circuito, ó, a corrente vai ter, ó, olhando nessa perspectiva, a corrente passa aqui na frente e desce lá atrás. Ó. Então, ela vai estar sempre circulando assim, ó, ok? Finalizando aqui, ó, ela vai voltar para a nossa bateria. Então, usando a regra da mão direita, mais uma vez, ó, mentaliza aí o seu polegar para cima e os dedos entrando na face E. Então, os seus dedos entram nessa face. Se os seus dedos entram nessa face, sai nessa outra aqui, ó. Então, se entra nessa face, se entra na face E, aqui é um sul e a face D é um norte. Internamente, pessoal, a linha de força ela tem essa orientação, ó, de E para D, ok? Então, internamente ela tem essa orientação, tá bom? Diante disso, vamos para as alternativas. Então, fechei a chave e pode-se afirmar: o campo magnético no interior da bobina está orientado de D para E. Não, é de E para D. B.
Um ímã será repelido pela espira do fio condutor. Letra certa é a letra B. Por que vai ser repelido? Porque essa face da bobina é sul e o lado sul do ímã está voltado para ela. Então, aqui vai ter uma força de repulsão magnética. A letra C está errada porque o ímã será atraído, ele será repelido. E a letra D, haverá inversão dos polos do ímã. Não vai ter inversão dos polos do ímã. Então, questão 5, letra B. De campo magnético. Ok? Vamos lá. Vamos para a questão de número 6 agora. Questão 6. Estamos quase no fim. Vamos lá. Demorou muito tempo para que a eletricidade e o magnetismo se fundissem no eletromagnetismo. De fato, ambas as teorias mostravam semelhanças e diferenças. Com relação aos campos elétrico e magnético, analise. Vamos lá. Agora ele pede para comparar o campo elétrico e o campo magnético. Lembrando aqui, rapidamente, se uma carga positiva no espaço, ela gera um campo magnético e as linhas de força são linhas de afastamento, certo? Muito bem. Se for uma carga geradora negativa, você vai ter aqui linhas de força de aproximação. Ok? Lembrando aqui, que no caso de uma carga geradora positiva, você tem um campo divergente. E se for uma carga geradora negativa, nós temos aqui um campo convergente, tá certo? Bem, e no ímã, você vai ter, lembrando, que as linhas de força no ímã são linhas fechadas, né? Dizemos que externamente sai do norte para o sul, tá certo? E dizemos que internamente ela é do sul para o norte, tá? Mas não esqueçam que são linhas fechadas, certo? Aqui não quer completar, não sei porquê. Então vamos deixar de lado, tá certo? Então, internamente sul-norte, externamente norte-sul, mas não esqueçam que são linhas fechadas. Pois bem, vamos lá. Todo o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme ou magnético gerado por um ímã é representado por linhas radiais. No campo elétrico são linhas radiais, se a carga for esférica. Se forem placas, não são radiais. Mas no campo magnético não é radial, são linhas fechadas. Por isso que o item 1 está falso. Ok? 2. Em qualquer ponto de uma linha de campo, seja magnético ou elétrico, associa-se um vetor representativo desse campo, sempre tangente à linha. Aí está certo. O vetor campo elétrico ou o vetor campo magnético, pessoal, é um vetor tangente à linha de força. Essa é a direção do vetor, elétrico ou magnético. Terceiro item. Dizer que as linhas de indução em um ímã estão orientadas no sentido norte para sul é uma afirmação imprecisa, já que dentro do ímã a orientação dessas linhas é completamente oposta. Exatamente. É um item que, digamos assim, pode ser que contradiza com o que a gente viu aqui, mas realmente é uma informação imprecisa. Por quê? Porque, na verdade, são linhas fechadas, certo? Então, nós que dizemos que fora é norte e sul, mas se você olhar para dentro é sul e norte. O que é melhor fazer? É dizer que são linhas fechadas, ok? Então, a questão 6, os itens 1, 2 e 3. Então, vai estar aqui, ficou um pouquinho em cima, pessoal. A questão 6 é a letra D. Item 2 e 3 corretos, ok? Então, chegamos agora à nossa última questão, que é a questão 7. Vamos lá. Vamos resolver a questão de número 7. Vamos lá. A figura representa um longo fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, vamos lá anotar os dados, intensidade 4 mA. Vamos logo transformar isso aqui, Esse M é o mili e o mili é 10 a menos 3, ok? Muito
Muito bem. Podemos afirmar que a intensidade do campo, ele quer saber o campo, né, o módulo do campo, a uma distância de 8 centímetros. Não podemos usar a distância em centímetro. Aí você divide por 100, ok? Isso vai dar 0,08, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Bem, então, aplicação direta. Campo é μ0 I sobre 2π, ele usou D, né? Então, agora é só colocar valores. O μ0 é uma constante, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 4 vezes 10 a menos 3. 2π, e a distância é 8 vezes 10 a menos 2. Mais uma vez, estamos diante aqui de um cálculo que você não vai precisar usar calculadora. Então, acompanhe comigo. 4π sobre 2π dá 2. Muito bem. Esse 2 vezes o 4 dá 8. Dividido por 8 dá 1. Então, esse 2 com esse 4 vai embora com esse 8. Então, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó, em cima. 10 a menos 7, 10 a menos 3, e embaixo sobrou 10 a menos 2. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 3, você vai somar. Então, vai dar menos 10. Divide por 10 a menos 2. Divisão de potência, conserva a base e subtrai o expoente. Então, 10 elevado a menos 10, aí menos com esse menos dá mais. Então, aqui fica 10 a menos 8 Tesla, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 8 Tesla. Esse é o campo magnético nesse ponto. Isso está na letra B. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais uma resolução da lista. Certo? Qualquer dúvida, reveja a videoaula, reveja a resolução de alguma questão. E se você gostou, deixe lá o seu joinha e deixe um comentário na descrição do vídeo. Ok? Um abraço a todos e até logo. Nos vemos na próxima aula.